1h46, entrevista a partir de agora. Entrevista. 1h46. Marco, quando o presidente sentou aqui, o presidente Jean, o presidente, tá tudo bem? Ele disse, não, se tiver tudo bem é porque, né? Como é que tá a situação? Sua relação com o secretário João Eloy, como é que tá, presidente? Primeiro lhe peço desculpas, o programa hoje ganhou muito. Hoje como foi, sempre, a dinâmica, graças a Deus. Né? É muito boa essa dinâmica. Primeiramente, agradecer aí o convite ao Simpol, esse espaço aqui no Jornal da Rio, edição do meio-dia, primeira vez aqui com vocês. Então é bom estar nesse ambiente que a gente percebe uma leveza, um ambiente de trabalho. Então, cumprimentar aqui toda a equipe de reportagem, produção, redação aqui, que a gente vê que tem toda uma estrutura para entregar esse programa com esse carinho para os ouvintes. Enfim, o secretário de Segurança Pública, o delegado João Eloy, delegado experiente, né? Eu o conheci profissionalmente no ano de 2005, trabalhando no COP, na parte de operações especiais da Polícia Civil, quando também passei na divisão de inteligência, um período de 10 anos. Então a gente tem uma relação profissional, uma pessoa que eu tenho extremo respeito, né, e tenho certeza que ele também, para conosco, da mesma forma, tem um comportamento respeitoso. Nunca tive nada para pensar diferente. Relação com o governo do Estado? Relação com o governo do Estado de Sergipe, o sindicato, a gente iniciou a gestão no mesmo período do governo, né, em 1º de janeiro, e desde então a gente vem buscando esses acessos, seja de maneira formal, seja informal, quando a gente encontra o governador em ambientes de algum evento, ou que a gente tem a oportunidade de encontrá-lo, a gente está sempre tratando de pautas, de assuntos de interesse dos policiais civis. A única reunião formal que tivemos com o governador, ela ocorreu em 23 de março, porque em 1º de janeiro, quando a gente esteve na posse do governador, a gente solicitou e ele pediu que a gente aguardasse janeiro e fevereiro, que seria a arrumação da casa, como se diz, né? Popularmente, que é natural, a gente entende, respeita. Fomos recebidos, tratamos das pautas e nessa primeira pauta a gente tratou do termo de compromisso que o governador assumiu com os policiais civis de Sergipe, os agentes escrivães, um termo assinado por ele, avalizado também pela deputada federal Catarina Feitosa. E para nós a conversa foi naqueles termos, né? No primeiro momento, recebemos a notícia de um linear diferente do que estava no termo de compromisso. O termo de compromisso fala que a garantia dessa reposição inflacionária todos os anos, nunca é inferior à inflação, né? E esse ano nós temos um linear bem abaixo dessa inflação. Também no termo de compromisso trata de que o adicional de periculosidade, né, ainda quando o candidato ele assumir esse compromisso, atingiria o percentual de 30% dos respectivos subsídios de cada classe dos escrivães e agentes de polícia. Isso também, na prática, apesar da implementação, esse percentual não foi alcançado. O percentual aplicado, aprovado em lei na Assembleia Legislativa, foi de 5% em cima de 70% do subsídio. Acharam até uma fórmula diferente. E esses temas de total ausência de diálogo, na verdade, com o sindicato. O que a gente conversou foi uma coisa e o que foi apresentado foi outra. Não bastasse isso, mais recentemente, a questão do IP-Saúde, que muitos policiais civis, agentes escrivães, inclusive eu, com minha família, somos usuários do IP-Saúde. Então, temas importantíssimos que atingem diretamente, né, o policial civil, e aí a gente fica realmente recebendo diariamente na nossa sede, os nossos filiados, os colegas policiais civis, seja mensagem de zap, ligações, e aí até uma fala pública recente aí do gestor do IPS, né, que ele fala que há quase uma década, as aspas, né, vou abrir aspas aqui, há quase uma década, o IP-Saúde não sofria um reajuste. Porém, nesse período, os valores das consultas, procedimentos e medicamentos foram reajustados. E o IP-Saúde custeava esses atendimentos. Agora, nessa gestão, se referindo ao atual governo, foi preciso o reajuste nos valores cobrados aos associados para continuar de portas abertas. Ele está dizendo que a motivação desse reajuste do IPS, que foi um aumento de 50%, né? Porque quando você sai de 4% para 6%, você está aumentando 50%. Como é que você dá ao servidor 2,5% no mês e no outro mês você toma com um aumento desse reajuste? Então, essa mesma justificativa trazida para o reajuste do IP-Saúde, ela serve para o servidor policial civil, que antes de sermos policiais civis, de sermos servidores públicos, nós somos trabalhadores e também estamos há mais de uma década sem as nossas reposições inflacionárias. Estamos há mais de uma década com o nosso subsídio sendo corroído ano a ano. E como é que a gente sustenta as nossas famílias com dignidade? Uma profissão extremamente arriscada,
né? Além do risco, a questão da saúde física, hoje a saúde mental também colocada em xeque. Vários colegas policiais civis, Brasil afora, né? Até com questões de suicídio. Em Sergipe, a gente tem colegas com questões, problemas de saúde, não só física como mental. Então, o que a gente tem buscado com o governador é uma relação amistosa, uma relação de levar, como eu sempre digo a ele, já disse, uma conversa olho no olho de quais são os problemas reais vivenciados pelos policiais civis em nossas unidades. Porque o governador está muito bem assessorado, vários secretários, né, estão, por exemplo, delegados de polícia, estão assessorando o governo, então ele está muito bem assessorado, são profissionais experimentados, porém, ele precisa ouvir e conhecer a Polícia Civil a partir da visão e da vivência dos policiais civis, agentes e escrivães. E é com o Simpol que ele vai poder dialogar sobre isso. Você acha que esses secretários que você se refere não estariam transmitindo ao governador uma realidade da categoria? Porque são policiais civis também, são delegados. A Polícia Civil ela é composta por 3 cargos. Isso. O cargo de agente, o cargo de delegado e o cargo de escrivão de polícia. Exato. Quando a gente percebe que existem pautas reprimidas e que elas não estão avançando e que o sindicato que representa os agentes escrivães não tem acesso ao governador, como ele se comprometeu ainda na campanha, lá no Yacht Clube, onde vários policiais civis estavam e a gente já eleito naquele momento, foi a única pergunta que eu fiz ao então candidato, hoje governador, e reiterei em 1º de janeiro. Governador, eu quero saber se o governador do estado de Sergipe vai receber o presidente dos sindicatos policiais civis. E a resposta foi sim. E até hoje, formalmente, para tratar de pautas, a única vez que a gente sentou foi em 23 de março no Palácio do Despacho. Fora isso, ele sempre nos recebe muito bem. Recentemente, o último encontro na Academia de Polícia, na aula inaugural do curso dos novos agentes e escrivães, em eventos, o governador nunca se recusou a falar conosco. Se eu disser aqui, eu estou faltando com a verdade. Você falou em secretários, eu estava fazendo uma conta aqui rápida, me parece que são 4 delegados que são secretários. João Eloy, sim, secretário de Segurança. A de Justiça. A secretária de Justiça, doutora Viviane Pessoa. O secretário de Governo. Secretário de Governo, Cristiano Barreto. E Daniele Garcia, secretária da Mulher. São 4 delegados de polícia que estão secretários. Mas o Mendes mandou a seguinte pergunta aqui. Se a direção do Simpol já cobrou do governo a reforma da delegacia do Eduardo Gomes. A estrutura física da 6ª delegacia é lamentável para os trabalhadores, ele pergunta aqui. E não deve ser só do Eduardo Gomes, né? Sim, o Simpol, a gente tem feito visitas, que a gente chama de visitas técnicas às unidades. Iniciamos pelas delegacias plantonistas, não apenas da capital, a Central de Flagrantes e o DAGV, Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis, mas também todo o interior do estado de Sergipe. Produzimos um relatório que está sendo protocolado, inclusive hoje, para o governo do estado, para a Secretaria de Segurança Pública, para a Delegacia Geral da Polícia Civil. Esse relatório é um quadro geral? É uma visita técnica, onde nós temos critérios objetivos, onde a gente faz registro de quais são as deficiências, né, quais são... Em todo o estado? A ideia é visitar 100% das unidades. E a gente já está com esse processo em andamento e alguns relatórios que já estão prontos serão protocolados, né, imediatamente. Jean, deixe-me fazer uma pergunta. Tem uma frase atribuída a você que tem gerado um mal-estar, tanto no governo e tal. É a história do meter o pé na porta. Onde é que essa frase foi dita? Qual o contexto dela? Vocês ingressaram com um processo contra o secretário de Segurança Pública, isso procede? Não. Primeiro, assim, essa questão já chegou para mim também. Ela foi tirada de contexto, essa fala. Quando a gente colocou em uma entrevista de uma emissora de rádio essa expressão, o pé na porta entre aspas, é uma fala que inclusive faz parte do jargão policial. Eu sou policial civil há 20 anos, então tem coisas que a gente acaba reproduzindo. O que acontece? Diante desse primeiro semestre de gestão sindical, onde a gente está buscando o acesso ao diálogo, e aí a temática é justamente a proteção à alimentação do policial civil através do auxílio alimentação, que já é lei no estado de Sergipe há 1 ano, completou 1 ano agora em 30 de junho do ano de 2023, completou 1 ano, e a gente tentando administrativamente, em diversos momentos,
protocolando documentos, produzimos através de um grupo de trabalho da diretoria sindical, onde identificamos os demais órgãos do Estado que já recebem essa proteção alimentar de auxílio à alimentação diretamente nos seus contra-cheques, o Poder Judiciário, o pessoal do Ministério Público, o pessoal da Defensoria Pública, entre outros órgãos, e apresentamos esse relatório para a Secretaria de Segurança Pública, para o Governo do Estado, para a Secretaria de Administração, para todos os secretários que poderão tratar diretamente dessa pauta, e não houve avanço, não houve resposta. Então, a categoria que nos cobra diuturnamente, não apenas essa pauta do auxílio alimentação, decidiu e impulsionou de que o sindicato deveria judicializar. Consultamos a nossa assessoria jurídica e a assessoria jurídica diz que existe sim um direito líquido e certo, então resolvemos em diretoria, a pedido dos nossos filiados, ingressar com um mandado de segurança coletivo contra o governo do estado de Sergipe. Não foi contra João Eloy, pessoal. Pedindo liminarmente, inclusive, o reconhecimento desse direito na justiça. Não tem nada de ordem pessoal. É um sindicato que representa interesses dos trabalhadores policiais civis, agentes e escrivães, que com base em uma lei que não está sendo cumprida, a gente entendeu que existe uma omissão, não apenas política, mas também jurídica por parte do Estado, e fomos atrás do nosso direito. Já que no diálogo não foi resolvido, o pé na porta nesse contexto é a ação judicial. E aí foi uma fala retirada de contexto, como eu disse aqui, não foi nada contra ninguém, e eu não tenho absolutamente nada contra ninguém do serviço público, nenhum gestor público, mas a gente sempre fala com muita segurança que a gente foi eleito pela nossa base para defender o interesse do trabalhador policial civil, agente e escrivão. Se em algum momento o sindicato tiver que escolher um lado, esse lado vai ser o da nossa base. Eu não posso ficar segurando, passando panos quentes, dizendo que está tudo bem, se não está tudo bem. Se eu não estou, como presidente do sindicato, conversando com o governador do estado de Sergipe, que é quem pode resolver. E aí eu digo, a gente já teve a oportunidade de sentar com todo o secretariado, os secretários que tratam diretamente, secretário de Segurança Pública, secretário de Administração, secretário da Fazenda, todos os secretários que podem nos ajudar. E todos têm boa receptividade com a sua equipe técnica, porém, chega naquele momento em que se diz, daqui para frente apenas o governador decide. Então eu preciso conversar com quem? Com o governador. Como liderança da minha base, da minha categoria, a gente chega nesse momento. Então, quando não avança no diálogo, a gente tem outras pautas, inclusive. Essa é uma demanda que a gente chama de demanda reprimida, o auxílio alimentação, que a gente conta agora com a sensibilidade do Poder Judiciário sergipano, do Ministério Público, de entenda que essa proteção alimentar, que outros servidores do Estado já são contemplados, e que ela já existe em lei para o policial civil, que ela seja implementada imediatamente. A decisão de ingressar com essa ação no mês de junho, quando foi que vocês ingressaram? Agora recente, há poucos dias atrás ela foi implementada, a partir do momento que ela completou um ano. Foi em decorrência do não atendimento? Da ausência de implementação, primeiramente, dessa lei, completou um ano, né? Ah, foi um passivo, foi uma lei que foi recebida de um outro governo? Foi. Mas o mesmo período que do governo passado já tem 6 meses também nesse governo. Então, desse um ano, 6 meses para cada gestão. Então, a ausência de tratamento dessa temática, né? A ausência de notícia, pelo menos, de quando seria implementada essa... Né? O sindicato não recebeu em nenhum momento nenhum comunicado, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nas conversas com o governador, nos eventos que você encontra casualmente, você tratou com ele sobre esse tema? Sim. E a resposta dele? A resposta dele é que sempre precisa entrar a questão do impacto financeiro, que precisa sentar e reunir o secretariado. No último encontro, que foi na Academia de Polícia, solicitamos a ele esta reunião. Ele disse que a partir do mês de julho isso ocorreria. Até então a gente não foi acionado, apesar de estar sempre pedindo diariamente ao secretariado, aos assessores do governo, esta reunião. Ainda não temos nenhuma data, nada que sinalize nesse sentido. E o Simpol só quer dialogar. Agora, eu sei que o governador tem os afazeres dele, tem uma série de... Se o Simpol, para gerir, a gente já tem... os auxiliares. A gente também... Eu não posso ficar aqui dizendo ao filiado Simpol, ao policial civil, agente escrivão, que está tudo bem. Não, está tudo caminhando, se não está caminhando. Eu preciso dar uma satisfação. Eu sou cobrado também, assim como o governador é cobrado, dentro de cada um da sua realidade. Diariamente, o presidente dos sindicatos policiais civis do estado de Sergipe recebe cobranças. Né? Então, assim, essa demanda está reprimida, como tem também a carteira de identidade funcional dos policiais civis aposentados, que já é uma lei nacional, que já deveria ter sido implementada em Sergipe. Já há um bom tempo a gente vem tratando essa temática, ela não foi ainda implementada. Né? A Lei 9.111/22, que trouxe a questão do correto reenquadramento, né, com extinção e aproveitamento de alguns cargos,
que a mudança de nomenclatura não alcançou o policial civil aposentado e a lei preconiza isso precisa ser feito, não foi ainda. Tem cargos que estão em extinção. O de detetive e agente policial, que a lei também determina que seja feito um curso de atualização profissional para esses colegas. São 6 policiais civis que estão aguardando esse curso para essa atualização profissional. E a lei, que é de 25 de novembro de 2022, ainda não houve esse curso. Então, assim, são essas demandas que ficam reprimidas e que diariamente a gente recebe e que a gente Todas precisa... essas demandas estão inseridas nesta ação que vocês ingressaram? O mandado de segurança coletivo é especificamente... E o apelo fica aqui para que o do governador... auxílio alimentação. Presidente, infelizmente nós chegamos ao final do horário. Lhe peço desculpas, né? Porque Que é isso? Era para ter tido mais tempo, inclusive com a participação dos ouvintes, mas fica aqui o convite para uma próxima visita aos estúdios do Jornal. Programa que é de grande audiência entre os colegas policiais civis, a gente recebe muitas mensagens aqui dos colegas. Falar em policial civil, o deputado Ícaro de Valmir, Fábio Henrique, apresentou um requerimento, sabe para quê? Para quê? Equiparação salarial entre a Polícia Civil dos Estados e do Distrito Federal com a Polícia Federal. Porque a Polícia do Distrito Federal, quem paga é o governo Federal. Acho que é o melhor salário do Brasil, de Polícia Civil, é o do Distrito Federal. Pago com verba da União. Com recurso da União. Aí você sabe quem vai dizer que é contra os governadores. Parabéns pelo programa, a leveza do ambiente que contagia todos nós. Obrigado, presidente. Um abraço para a sua equipe que está aqui. Marinho, um abraço para você, viu?